No dia do nosso casamento, minha noiva anunciou: eu escolho seu irmão em vez disso. Respondi: excelente escolha. Depois, revelei para ela as acusações legais relacionadas ao jogo de azar dele, que estavam pesando na sua família conservadora. Arrastaram-na do altar enquanto ela gritava sobre segundas chances. Tenho 32 anos, sou homem, ou melhor, sou o OP, e ainda estou tentando processar tudo, mas escrever isso parece necessário. Método Eco. Ajuda a silenciar o zumbido nos meus ouvidos. Ontem eu deveria ter-me casado. O local era perfeito. Um celeiro restaurado, com luzes de fada entrelaçadas nas vigas. Minha noiva, Rachel, 29, minha esposa há 4 anos, parecia radiante. Achava que éramos felizes. Achava que era aquilo. Ficamos no altar. O oficial fez seu discurso habitual: falem agora ou nunca mais. Sempre é um pouco dramático, né? Um momento de filme que nunca realmente acontece. Exceto que aconteceu. Rachel, minha Rachel, virou-se para encarar os 100 convidados. A mão ainda na minha, mas ela estava mole. Fria. Não posso fazer isso, ela disse, a voz tremendo, mas clara. Olhou para ele, os olhos encontraram o meu irmão Patrick, 30, meu padrinho, ao meu lado. Desculpa, eu te amo, mas estou apaixonada por outra pessoa. Um suspiro coletivo percorreu os convidados. Minha mãe desmaiou a expressão. Meu pai parecia que tinha levado um golpe. Fiquei ali, meu coração um bloco de gelo no peito. Ela olhou para ele: eu escolho Patrick. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que já ouvi. Patrick, o covarde absoluto, ficou olhando para os sapatos. Nem conseguiu olhar para mim. Então todas as atenções se voltaram para mim, esperando o quê? Uma cena de gritos e lágrimas. Senti uma calma estranha se estabelecer sobre mim, como o olho de um furacão. A dor estava ali, uma agonia profunda, mas contida. Não era uma tragédia se desenrolando, era um problema sendo apresentado. Olhei para Rachel. Depois, olhei para Patrick. Depois, virei-me para os pais de Rachel, Sr. e Sra. Dennis. Muito religiosos, muito orgulhosos da posição na comunidade. Acreditam em honra familiar e prudência financeira acima de tudo. Me fizeram perguntas meses sobre minhas economias, 401k, plano de 5 anos. Apenas aprovaram porque eu era estável. Sorri de leve. Excelente escolha, Rachel, eu disse, minha voz firme. Nem tremeu. Ele é todo seu. Depois, falei diretamente com o pai dela, o Sr. Dennis. Já que estamos compartilhando verdades hoje, acho justo que o senhor saiba tudo sobre o seu futuro genro. A multidão se aproximou. Não gritei. Falei com uma clareza gelada. Poucas semanas atrás, Patrick veio pedir um empréstimo considerável, e isso me deixou preocupado. Investiguei a situação dele. Você precisa saber que ele atualmente está lidando com mais de $38 mil em dívidas de jogo online. Ele também tem 2 pendências legais, uma por embriaguez pública e conduta desordeira, e outra por uma ação de danos de um ex-proprietário de um imóvel, por $40.200. Tenho toda a documentação para mostrar, se desejar ver. Deixei as fatos pairar no ar. Não precisei de um adereço. A verdade era arma suficiente. A explosão foi instantânea. O rosto do Sr. Dennis ficou pálido, depois de uma púrpura profunda de raiva. A Sra. Dennis soltou um som parecido com um animal ferido. Rachel começou a gritar, não comigo, mas com o pai dela. Não é assim, ele vai mudar. Todo mundo merece uma segunda chance. O Sr. Dennis não estava ouvindo. Pegou o braço dela, os nós dos dedos brancos. Você nos envergonhou. Envergonhou esta família. Começou a puxá-la, sua própria filha, pelo corredor, para fora do celeiro. Ela gritava, tentando se libertar, seu vestido branco lindo arrastando na terra. Patrick finalmente se mexeu. Correu atrás deles, gritando. Senhor, deixe ela ir. Podemos explicar. Eu só fiquei ali, assistindo meu padrinho e minha noiva desaparecerem numa nuvem de raiva familiar e fúria justa. Me virei para os meus pais. Minha mãe chorava silenciosamente. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Filho, ele disse, a voz carregada de orgulho e horror, vamos para casa. Paguei os fornecedores integralmente. Até disse ao catering para servir a comida para os convidados que ainda permaneciam, principalmente meus amigos e familiares, todos juntos em sussurros de choque. Eu não consegui comer. Agora estou sentado na casa que deveria ser nossa. A maquiagem dela ainda na penteadeira. Os tênis Adidas sujos de lama, perto da porta, do último dia dela aqui. O silêncio é ensurdecedor.
Sinto-me vazio, mas claro. Não entrei em pânico. Apenas apresentei os fatos. As consequências foram o resultado natural das próprias ações deles. Este é o começo de algo que eu sei. Eles não vão embora quietos, mas eu também não vou. Atualização. Faz uma semana que tudo aconteceu. O silêncio da casa virou companhia. Empacotei todas as coisas da Rachel. Cada pino de cabelo, cada frasco de creme. Embalei tudo com cuidado, rotulei. Não sou monstro. Sou só organizado. A ligação começou uns 3 dias depois do ocorrido. Primeiro, da Rachel. Uma enxurrada de mensagens e áudios. Elas variaram de furiosas a implorantes. Você me humilhou. Você destruiu o dia mais importante da minha vida. Depois, amor, a gente consegue consertar. Eu cometi um erro. Um erro terrível. Foi a pressão. Patrick não significou nada. Depois, veio Patrick. Suas mensagens eram menos emocionais, mais patéticas. Bro, você não precisava fazer isso na frente dos pais dela. Sério, você destruiu tudo. Não respondia nenhuma. Bloqueei seus números. Minha paz valia mais. A primeira ação real veio na terça-feira passada. Um e-mail da Rachel, com o assunto, Nossas Coisas. O e-mail era curto e mandatório. Ela me avisou que ela e Patrick viriam no sábado buscar as coisas deles. Anexou uma lista. Era audacioso. Incluía itens pessoais, o que era ok, mas também listava metade dos móveis, a TV de 65 polegadas que compraram juntos, a máquina de café expresso premium que ganhei de aniversário dos meus pais, e, de forma bizarra, as toalhas boas. Ela também exigiu o depósito de $2.850 do apartamento que compartilhamos por 2 anos antes de mudarmos para esta casa, que é só no meu nome. Quase ri. Era a parte fria, clara, da minha mente que tomou conta. Não ia entrar em uma discussão de gritaria por e-mail. Ia usar o sistema. Respondi. Meu e-mail foi educado e formal. Assunto, sobre as coisas. Rachel, seus pertences pessoais foram embalados e estão disponíveis para retirada. Por favor, me informe o dia e horário preferidos, e deixarei as caixas na porta da frente para você buscar. Para evitar desconforto, não estarei presente. Sobre os outros itens, enviei cópias dos extratos do cartão de crédito e transferências bancárias que mostram minhas compras exclusivas dos móveis, TV e máquina de café. Como são propriedade minha, permanecerão na casa. As toalhas eram de presente de boas-vindas da minha tia. Fique à vontade com as que você trouxe, que acho que são as amarelas com as pontas desfiadas. Sobre o depósito do antigo apartamento na Maple Street, também enviei o relatório de inspeção final e a carta do proprietário. Como você deve lembrar, o depósito foi perdido para cobrir danos significativos de um pet, seu gato Botões, que você não divulgou na época. Por fim, ambos não são mais bem-vindos nesta propriedade. Qualquer tentativa de entrar será considerada invasão. Desejo o melhor para vocês. Passei cerca de 1 hora reunindo os documentos, digitalizando, anexando em PDFs organizados. Sentiu bem. Foi limpo. A resposta veio quase imediatamente. Uma enxurrada de e-mails de um novo endereço, depois que bloqueei o primeiro. O tom mudou de exigente para totalmente viperino. Me chamou de mesquinho, monstro, ladrão. Disse que Patrick era 2 vezes o homem que eu era, e que eles seriam felizes, sem minha ajuda. Terminou com: Ok, fica com as besteiras. Não precisamos delas. Mas você me deve pelo casamento. Quero meu dinheiro de volta. Todo, $20.000. Olhei para aquela frase por um longo tempo. A audácia. O dinheiro dos seus pais. O dinheiro que eles deram para a gente no casamento, que ela destruiu no altar. Isso exigiu uma abordagem diferente. Não um e-mail para ela, mas uma carta para os pais. Atualização. A carta que enviei para os Dennis foi uma aula de sinceridade preocupada. Expressei minha mais profunda tristeza pelo modo como as coisas terminaram. Reconheci a dor e a vergonha deles. Não culpei ninguém. Apenas apresentei fatos. Incluí um orçamento detalhado de todas as despesas do casamento. Cada depósito, cada pagamento. Mostrei onde foi destinado o generoso presente de $20.000 deles. O depósito não reembolsável do local, $10.000. O catering, $8.000, pagos integralmente. A florista, $2.500, pagos integralmente. Expliquei que eu mesmo cobri o restante do valor do fotógrafo, banda e bolo. No último parágrafo, escrevi:
Rachel entrou em contato comigo exigindo que eu devolvesse pessoalmente a contribuição de vocês. Embora eu simpatize com o sofrimento dela, tenho certeza de que vocês concordarão que as perdas financeiras foram consequência direta das decisões dela e do Patrick naquele dia. Todos os contratos foram cumpridos pelos fornecedores e por mim. Os serviços pagos foram entregues. Foi Rachel quem optou por não aceitá-los. Enviei por correio certificado. A confrontação que esperava deles nunca veio. Ao invés disso, veio da minha própria família. Minha mãe me ligou chorando na noite passada. Aparentemente, Patrick e Rachel procuraram eles, não por perdão, mas por apoio financeiro. Estavam morando num motel barato, completamente cortados pelos pais dela, e Patrick tinha perdido o emprego. Ele tentou alegar que foi por causa do escândalo, mas depois descobri a verdadeira razão. Seus problemas financeiros afetaram seu trabalho. Foi despedido por ficar agressivo com o RH, depois que negaram o adiantamento de salário pela terceira vez em 2 meses. Não foi o escândalo que acabou com ele, foi o desespero que criou para si mesmo. Agora, tiveram a ousadia de pedir aos meus pais que os ajudassem, que lhes dessem dinheiro para recomeçar. Meu pai, Deus o abençoe, mandou eles saírem de casa. Mas minha mãe, ela tem um ponto fraco pelo Patrick. Ele é o bebê dela. Ele é seu irmão. Ela chorou pelo telefone. Ele está destituído. Ela diz que está grávida. Fiquei congelado. Grávida. Claro. O trunfo supremo. Alguns de vocês nos comentários já imaginaram que essa seria a próxima jogada deles. A segunda chance, aquela que ela gritava na cerimônia. Tudo fez sentido agora. Ela é mãe? Perguntei, minha voz perigosamente silenciosa, ou será que é só o que eles estão dizendo agora que estão desesperados? Ela diz que é. São sua família, seu próprio sangue. Foi o primeiro momento em que senti o gelo ao redor do meu coração se quebrar. Um raio de raiva verdadeira, quente. Não, mãe, eu disse, minha voz dura. Ele é seu filho. Ela é a mulher com quem ele me traiu. Eles fizeram uma escolha. Se colocaram na frente de 100 pessoas e fizeram essa escolha. Cada consequência desde então foi resultado direto daquela decisão. Não peça para eu consertar isso. Não peça para eu pagar pela vida deles juntos. Eu terminei. Desliguei. Foi a primeira vez na minha vida que desliguei para minha mãe. Por um momento, senti uma onda de culpa, mas depois ela foi substituída por outra coisa. Resolução. A linha foi traçada, não por mim, mas por eles. Eu só me recusei a deixá-los cruzar de volta. Hoje de manhã, recebi uma notificação do Spotify. Rachel D. foi removida do seu plano familiar. Um detalhe pequeno, mesquinho, mas profundamente satisfatório. Também troquei a senha da Netflix. Os fios digitais estão sendo cortados um a um. Eles acham que um bebê será a salvação. Uma forma de fazer as duas famílias se culparem e financiarem a confusão deles. Eles calcularam mal. Não sabem que estou guardando uma última peça crucial de informação. Só estou esperando eles jogarem suas cartas. Atualização. Faz um ano que tudo aconteceu. Achei que fosse postar uma atualização final para quem acompanhou essa saga. A história não terminou com um estouro, mas com uma série de miseráveis choraminhos previsíveis, seguidos por um clique silencioso final. A jogada da gravidez, como suspeitávamos, era uma mentira, mas não foi descoberta por uma confissão chorosa. Por volta de um mês depois do meu último post, recebi uma ligação da MRS Dennis, chorando. Ela chorava, Rachel tinha ligado para ela histérica, alegando que estava grávida, e que se os pais não ajudassem, ela e o bebê iriam parar na rua. MRS Dennis, apesar de tudo, vacilou. Um neto muda as coisas, não é? Deixei ela falar, as palavras saindo num turbilhão de dor e confusão. Então, joguei minha última carta. MRS Dennis, eu disse, minha voz suave, mas firme. Sinto muito, vocês estão sendo manipulados assim. Antes de tomarem qualquer decisão, perguntem à Rachel uma questão específica. Perguntem sobre a consulta dela com o médico, Dr. Alexander, em 12 de março. Perguntem por que ela foi encaminhada à clínica de fertilidade Holloway. Quando ela e eu ainda estávamos juntos, ela me disse que a referência era por problemas de fertilidade significativos, que ela estava preocupada. Uma gravidez surpresa agora parece estatisticamente improvável. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Uma clínica de fertilidade, ela sussurrou. Sim, confirmei. Me desculpe, ser o que tenho que dizer. Desejo paz a vocês e à sua família. Foi o clique, o som da última porta batendo na cara deles. Nunca mais ouvi falar dos Dennis,
mas soube por um conhecido em comum que a ligação entre Rachel e a mãe, que se seguiu, foi apocalíptica. A mentira não foi só uma mentira. Foi uma tentativa cruel e calculada de explorar os desejos mais profundos da mãe por um neto. Foi imperdoável. Sr. Dennis, um homem de honra, considerou aquilo o prego final no caixão. Disse a um amigo: tenho uma filha. Ela é missionária na África. Ele simplesmente apagou Rachel da sua vida. Sem apoio familiar, sua grande história de amor rapidamente azedou. A realidade os atingiu, forte e dura. Patrick tentou-me processar por dano emocional e difamação, alegando que minha revelação no casamento destruiu a vida dele. Ada, por rir quando recebi a notificação, também. Meu advogado descartou o caso na primeira audiência, e Patrick ficou com as próprias custas legais, que provavelmente não pôde pagar. Rachel, ouvi dizer, virou garçonete numa cadeia de restaurantes na rodovia. Tentou fazer uma vaquinha online, mas foi fechada depois de arrecadar $75. Encontrei-os no supermercado há cerca de 6 meses. Pareciam diminuídos. Agora, tá feliz. Patrick zombou. Você acabou com nossas vidas. Olhei para ele, aquele homem que foi meu irmão uma vez, e não senti nada. Sem raiva, sem pena, só um vazio imenso. Minha vida está em paz, Patrick. Disse calmamente. E estou muito feliz com essa paz. Desculpe, eu empurrei meu carrinho, passando por ele. Rachel nem olhou para mim. Ela só ficou encarando o preço do milho enlatado. Vendi a casa. Me mudei. Comecei a namorar de novo. Minha nova namorada, Catherine, conhece os detalhes principais. Ela chama isso de minha história de origem. Não sei bem de tudo isso. Só sei que sobrevivi. Pessoas como Rachel e Patrick não têm epifanias. Elas apenas encontram novas pessoas para culpar. Na história delas, sempre serão os heróis românticos, e eu, sempre, o vilão. E aprendi a ficar bem com isso. Podem ficar com a história deles. Eu tenho minha vida. E descobri que a melhor vingança não é barulhenta ou flamejante. É silenciosa. É metódica. É deixar as pessoas enfrentarem as consequências que construíram para si mesmas, uma péssima decisão de cada vez.